Um homem tem muitas peles, cobrindo as profundezas do seu coração. Um homem conhece muitas coisas. Ele não conhece a si mesmo. Ora, 30 ou 40 peles ou couros, como que de boi ou urso, muito espessas e duras, cobrem a alma. Entre no seu próprio território e aprenda a conhecer-se lá. Meister Eckhart. Eu quero começar esse canal com uma pergunta. Quem sou eu? É uma pergunta que só de fazer mexe um pouco, sabe? Porque nós temos tantas camadas, como o texto falou, que às vezes se torna difícil chegar ao nosso verdadeiro interior. Em várias situações da vida a gente se pega vendo diferentes partes nossas, né? E são tantas partes, né, que fica difícil definir onde está o nosso limite. Quem realmente nós somos. Eu creio que não deve existir um fim para quem nós somos, né? A nossa mente às vezes coloca limites em quem nós somos. Nós colocamos limites. Ah, eu sou chato, eu sou tímido. Mas isso pode mudar. Existem pessoas que mudam, né? E eu acredito que nem seja uma mudança. Eu acredito que isso sempre esteve dentro de nós. E nós só acessamos isso, permitimos acessar isso, né? Então, é isso. Eu acho que nós somos infinitos e nós só precisamos perceber isso. Perceber que nós somos capazes de realizar qualquer coisa, dependendo da nossa vontade. E eu acho que é por isso que Jesus falou: nós somos deuses. Vós sois deuses, melhor dizendo. Porque ele sabia que as nossas capacidades eram infinitas. Mas o que acontece é que a nossa mente, ela é a criadora, né? Digamos assim. Nossa mente é uma ferramenta muito forte de criação. E nós temos muitas crenças limitantes que acabam criando a vida que nós temos. E outro detalhe importante é que também nós não estamos sós, né? Cada um de nós é uma fonte criadora. Então nós vivemos numa realidade consensual, ou seja, que todos nós criamos essa realidade que nós vivemos hoje. Basicamente isso que eu penso. E eu resolvi fazer esse canal também para encontrar pessoas que pensam como eu, descobrir mais sobre mim, sobre quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer, me desafiar e também espalhar um pouco da minha experiência que eu tenho com a espiritualidade, né? Como uma pessoa jovem que eu sou, como eu lido com a minha espiritualidade, o que realmente acontece comigo. E é isso. Desde pequeno eu sempre fui assim, uma criança peculiar, digamos assim. Eu acho que era muito ame ou odeie, né, assim, porque eu sempre fui bem diferente, assim, um pouco demais, talvez eu me achava um pouco demais, assim. Hoje, né, eu acho que eu era um pouco demais. Mas não que isso seja uma coisa ruim, né. E assim, eu sempre tive muita imaginação, eu sempre gostava de brincadeiras assim diferentes, com muita imaginação. E eu também era um pouco solitário, porque eu acho que as pessoas não entendiam muito assim minhas brincadeiras, né. Mas desde a infância também que eu sempre tive sonhos muito vívidos, assim, em que eu tinha experiências fora do corpo. E hoje eu percebo isso, né? Como isso era uma mediunidade que eu tinha e não sabia. Porque eu lembrava bem dos meus sonhos. E eu sempre, assim, quando eu tinha pesadelos, era muito intenso. Eu corria pro quarto da minha mãe, assim, pra dormir com ela, porque
Era muito real pra mim. E eu acho que eu dormi no quarto da minha mãe praticamente até os 12 anos, porque sempre eu acordava de noite com alguma coisa assim que me assustava, né? E assim, minha mãe, ela sempre me apoiou muito. Ela sempre me instigou a estudar a questão da espiritualidade, né? E ela começou assim espírita, né? Ela é católica, claro, porque a maioria dos brasileiros, né, quando nascem são católicos, mas com o tempo ela se tornou espírita e ela me ensinou assim esse caminho. E foi a partir do espiritismo que eu aprendi bastante coisa, né? Eu lembro que quando uma vez eu peguei o livro dos Espíritos pela primeira vez, eu fiquei em pé e eu acho que eu li de uma vez, assim, praticamente. Porque ali tinha todas as perguntas na minha cabeça, assim, que eu tinha, né? Quem é Deus, o que é a vida, o que nós estamos fazendo aqui? Tinha muitas respostas naquele livro. E foi muito importante para mim. Também a minha tia Márcia, que era considerada, assim, a ovelha negra da família, porque ela, sabe, assim, era bem diferente. Ela gostava de cristais, incenso, essas coisas, assim, que naquela época era uma coisa muito diferente. Também, assim, questões de Wicca, sabe? Ela sempre mexia com várias coisas diferentes, assim. E isso também foi uma inspiração para mim, para pensar um pouco fora da caixa e, como é que eu posso dizer, expandir meus horizontes, que não eram nada convencionais. E assim, eu tive meu despertar, digamos assim, né, meu despertar, eu acho que entre 2014 e 2015. E foi assim, eu já estudava bastante espiritualidade, mas nunca tinha tido aquela coisa, isso é real, sabe, assim, sempre ficava aquela dúvida na minha cabeça, mas depois dessas experiências que eu tive, foi uma coisa assim, né, que realmente eu percebi que era real. Porque eu passei noites e noites sem dormir, eu saía fora do corpo, eu tinha paralisia do sono, eu via espíritos, quando eu ia dormir eu escutava e eu via também fora do corpo, acordado, e foi uma coisa muito intensa. Teve uma experiência que, de certa forma, eu fui capturado assim por espíritos ruins, né? E eles me cortaram assim no peito. E na mesma hora eu voltei pro corpo, porque eu já sabia como fazer isso, era uma coisa assim automática, eu pensava no corpo e voltava. Quando eu cheguei no corpo, eu tava sentindo ainda a dor do corte assim no meu peito, entre outras dores que eles me machucaram. Então assim, foram experiências muito reais, né? Também foi uma fase muito difícil pra mim, mas eu consegui superar, né? Com a ajuda dos espíritos, que também, os bons que sempre apareciam e sempre me inspiravam coisas boas também, me diziam coisas boas. Era sempre as duas coisas, né? Sempre teve as duas coisas. É aquilo que a gente se conecta que realmente importa. E aí, é isso. Eu desejo que esse canal seja isso, um canal de abertura para a espiritualidade para mim, na minha vida, maior ainda, né? E para me conectar com pessoas também que pensem iguais a mim, ou também que pensem diferentes, mas que queiram, né, expandir seus horizontes. E é isso, gente.